Eu quero ministrar um tema para você, uma igreja em movimento. Vamos dizer juntos, uma igreja em movimento. O Salmo 46, versículos de 5 a 7. Salmos 46, de 5 a 7. Eu quero usar esse primeiro salmo da Bíblia, né? Para a gente caminhar, e depois alguns outros textos. A Bíblia diz assim: Deus habita nessa cidade. Fala amém, irmão. E ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. As nações estão em confusão, e seus reinos desmoronaram. A voz de Deus troveja, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está entre nós. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza. Irmãos, olhe para mim, todas as vezes que eu subo nesse altar, a minha oração é: Deus, me usa para a vida de alguém. E eu tenho certeza que quando você sai da tua casa, você também sai com essa expectativa no coração. Eu creio que você já orou pelo teu pastor hoje. Quem já orou pelo pastor? Não minta, irmão. Mas você já saiu de casa: Deus, usa o meu pastor, usa os levitas, que o Senhor fale comigo, que o Senhor fale com a igreja. Amém, irmão? Porque o que traz você nesse lugar, o que nos traz nesse lugar, é a certeza que Deus está aqui. E que Deus fala através dos seus ungidos, que Deus fala através das canções. Eu creio que uma das 5 respostas para uma pessoa de QI avançado, inteligente, ela tem 5 respostas. E uma delas é a seguinte: vou considerar o que você disse. Então diga para a pessoa que está do seu lado: eu vou considerar o que ele vai dizer nessa noite. Amém, irmão? Nós estamos vendo o mundo se movendo, as profecias se cumprindo. É nítido, é claro que o mundo passa por mudanças e transformações. Quem tem acompanhado os noticiários sabe exatamente o que está acontecendo. Uma das coisas mais tremendas para mim na Bíblia é que Deus não escondeu nada da gente, irmão. Deus deixou tudo muito bem claro, para que nós pudéssemos entender que esse é o tempo do fim. Ainda não é o fim. Diga comigo, ainda não é o fim, mas é o tempo do fim, aonde alguns sinais estão acontecendo. As pessoas acreditam no fim do mundo, que o mundo um dia vai acabar. Até um ímpio acredita nisso, até um descrente acredita nisso, até um ateu acredita que o mundo vai acabar, mas não acredita que Jesus pode salvar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode curar. Eu acredito na provisão de Deus para o seu povo. Eu acredito no cuidado de Deus para aqueles que são seus. Eu acredito. Eu não acredito naquela teologia aonde o anticristo vai vir na terra detonar a igreja e detonar os cristãos, e vai levantar a cabeça dos cristãos como bandeira, rindo da nossa cara, e Deus virando as costas para a gente em convulsão. Eu não acredito nessa teologia. Eu acredito sim que enquanto a igreja estiver na terra, o diabo vai ter que respeitar a autoridade da igreja, e não vai fazer bagunça no nosso território, irmão. Não vai fazer bagunça no nosso território, amém, irmão? Quando nós olhamos para esse cântico da Bíblia, é um cântico, uma canção dos descendentes de Corá, que eram levitas, lá na ordem de Davi e na construção do tabernáculo. É um cântico para ser cantado em soprano, em voz forte, porque o que esse texto mostra para nós é que o céu está em movimento, irmão. O céu não está parado, Deus não está cochilando, não. Movimentos estão acontecendo, os anjos estão trabalhando. A Bíblia diz que os serafins, os querubins estão em volta do trono em movimento.
os 24 anciãos oferecendo suas coroas. Então, diga comigo, o céu não parou. O céu não parou. Movimento. Agora, o que eu preciso entender? Que tempos difíceis vai necessitar de posicionamento. A igreja não foi chamada para ser isenta, não foi chamada para ser neutra, nós fomos chamados para decidir. Para que você foi chamado, irmão? Não, eu não ouvi, desse jeito aí você não vai decidir nada. Para que a igreja foi chamada? Para decidir. Diga, eu fui chamado para decidir. Você não foi chamado para contar a história, você foi chamado para fazer a história. Diga para a pessoa que está do seu lado, você foi chamado para fazer a história, não para contar a história. Então a vida requer de nós movimento, atitude, esforço. Deus disse para Josué, então somente esforça-te e tenha bom ânimo, o resto eu vou cuidar para acontecer na tua vida. Tenha bom ânimo e esforça-te, porque o restante eu faço. A vida requer de nós responsabilidade, irmão. E a gente sabe que estar vivo indica algumas coisas para nós. Porque só não tem vida aquilo que é inanimado. Eu aprendi isso na minha 4ª série do 1º grau. Objetos inanimados, coisas inanimadas não têm vida. Não cresce, não recebe estímulo, não muda. Então, irmão, você só não vai mudar se você não quiser. Porque se você decidir hoje mudar, você muda a tua vida, você muda a tua história, você muda teu casamento, você muda a tua rotina, você muda tudo na tua vida. Basta você querer. E tem coisas que eu não posso decidir por você. O máximo que eu posso fazer é orar pela tua vida, te instruir. Mas de fato a decisão cabe a cada um de nós. Porque tem coisas que nem Deus pode decidir por você. E eu acredito que Deus não investe em coisas. Deus investe em pessoas. Deus investe em projetos. Você sabe que a primeira coisa que um socorrista chega num acidente é saber se tem o quê, irmão? Vida, pulsação, se tem batimento cardíaco. Porque se tem vida, tem esperança. E a esperança não morreu, irmão. Como talvez alguns estão acreditando. Tem esperança sim. Diga comigo, tem esperança sim. Tem esperança para o seu casamento sim, irmão. Calma. Tem esperança para a sua família sim. Tem esperança para o seu ministério sim. Tem esperança para o milagre acontecer na tua vida sim. Deus vai colocar você em movimento nessa noite. E vai trazer de volta a esperança. A esperança não morreu, não foi sepultada. Eu sou um profeta da esperança. Quem aqui é um profeta da esperança, irmão? Ser um profeta da esperança que o mundo lá fora precisa ouvir. Você carrega uma chama, tem vida aí dentro, tem movimento, tem vida. Você sabe muito bem que a vida ultra-interina começa com 15 dias. Com 15 dias, o coração começa a bater no útero de uma mãe. Por isso que Deus pede o coração. Porque o coração é o primeiro órgão a ser formado dentro do corpo humano. Aliás, dentro do útero da mulher. É o primeiro órgão do corpo humano a ser formado. Por isso que Deus pede o coração. Pergunta para mim, por quê, pastor? Não, desse jeito aí eu não vou responder, vai. Porque Deus só trabalha com primícia, irmão. O primeiro lugar é de Deus. Por isso que ele diz, filho, me dá o teu coração, porque é o primeiro órgão a ser formado do corpo humano, irmão. Deus quer o teu coração nessa noite. O coração é a primícia da vida. O coração trabalha com batimento, um movimento constante. Se parar o coração, parou a vida. Se há uma desregulagem em uma das válvulas do coração, compromete todo o corpo. Então hoje Deus vai fazer um ajuste no coração de muita gente aqui nesse lugar. Um coração triste, um coração amargurado, um coração revoltado. Eu vejo muita gente dizendo assim, é difícil
caminhar na presença de Deus. Ah, é muito difícil ser um cristão. Quem já ouviu falar isso? Você nunca falou não, né? Mas já ouviu, né? É muito difícil ser um crente. É muito difícil andar em santidade. É muito difícil ser um cristão. Como se lá fora tivesse um mar de rosas, irmão. Como se lá fora tivesse, né? Alice no País das Maravilhas. Como se lá fora o caos não tivesse acontecendo. Como se lá fora está todo mundo, né? E a gente sabe que não é nada disso. A diferença para as pessoas que estão lá fora e para as pessoas que estão aqui dentro é que você tem a presença de Deus na sua vida. É que você carrega uma chama dentro de você. É que mesmo diante das dificuldades e das lutas da vida, eu tenho um Deus que manda eu cantar e celebrar a minha vitória. Eu tenho um Deus que é presente em todo o tempo. Ele vai dizer, no mundo você vai ter aflição, vai ter, não adianta. Só que as pessoas lá no mundo têm aflição, mas não têm esperança. Eu e você, pode até vir a aflição, mas existe esperança para aquele que está em Deus. Para aquele que entendeu o propósito de Deus nessa terra, irmão. Então, seja grato pela vida. Seja grato pelo dom que Deus te deu. Seja grato pela família que Deus te deu. Pelos filhos que Deus te deu. Seja grato pela igreja que Deus te deu. Eu não ouvi um amém. Seja grato pelo pastor que Deus te deu, irmão. Agora ficou mais forte, né, irmão? Gostei. Seja grato. Pare de arrumar problema, de entrar em confusão. Irmão, todo filho grato tem a porta da casa do pai aberta 24 horas por dia, para desfrutar do privilégio na casa do pai. Sabe por quê? Tem gente que tem dificuldade em celebrar. Lá em casa, a gente gosta de celebrar. A gente celebra aniversário, até aniversário que não é nosso, a gente quer comemorar. Ontem a minha cunhada está ali atrás, fez aniversário. Aí liga minha esposa, vem para cá, vai ter bolo aí? Não, então vem para cá para a gente comemorar. A gente pega aniversário emprestado dos outros para comemorar em casa. Porque eu sou daquele que celebra a vida. Eu curto a vida. Eu amo viver. Quem aqui ama viver? Eu amo viver. Eu gosto de acreditar na vida. De acreditar nos propósitos, nas promessas de Deus. Eu aprendi que aquilo que eu celebro é aquilo que eu tenho direito. Vamos dizer juntos? Aquilo que eu celebro é aquilo que eu tenho direito. É aquilo que eu recebo. E celebrar é uma atitude de gratidão. Quando você tem um coração grato, você celebra até pelos problemas que vêm. Ah, pastor, o senhor já está exagerando, né, irmão? Sabe por quê, irmão? Todo problema que vem na direção de um crente, é porque você sabe que Deus está abrindo uma porta de celebração na tua vida. Todo problema na vida de um cristão é promoção chegando, é patente nova que Deus está te dando. Você não está acreditando não, irmão? Todo problema, até um problema que veio, glória a Deus, amém, porque eu sei que no final, eu vou cantar o hino da vitória, como diz a Cassiane, porque no final, eu vou cantar o hino da vitória. Mas pastor, o senhor é muito otimista, também, mas eu prefiro entrar no campo da fé. Eu sou um homem de fé, eu sou um homem de confiar, e eu confio em Deus. Eu já tive envolvido em guerras que pareciam intermináveis, problemas difíceis. Já viu aquele dia que parece que não vai acabar? Mas eu sempre tive uma certeza no meu coração: Deus está comigo, Deus não vai me abandonar, Deus está trabalhando, Deus sabe o que está fazendo. Não é, irmão? Deus sabe o que está fazendo. Ah, meu pastor, um dia perguntaram para mim: e quando as circunstâncias não mudam?
E quando as circunstâncias não mudam? Aí eu respondi para essa pessoa: quando as circunstâncias não mudam, é porque Deus quer mudar você. Ou Deus muda as circunstâncias, ou Deus muda você. Mas alguém vai ter que mudar. Eu estou pronto para a mudança. Quem está pronto para a mudança aí, diga amém, irmão. Eu estou pronto para as mudanças, irmão. Existem 3 coisas que precisamos para nós vivermos uma igreja em movimento, para sermos uma igreja em movimento. O que é isso? É uma igreja que provoca o reino de Deus na terra. A primeira coisa é identidade. Qual é a primeira coisa? A igreja precisa de uma identidade. Nós não podemos, as pessoas não podem nos comparar com o mundo. A segunda coisa é, nós precisamos de propósito. Qual é a segunda coisa? E a terceira, paixão. Identidade, propósito e paixão. Nós precisamos resgatar essas coisas. Por que eu falo de identidade? Identidade não é o seu documento, mas é a tua essência, que envolve o teu caráter, que também envolve a tua filiação, imagem e semelhança de Deus na terra. O que a gente está vendo é uma geração de gente sem identidade. Esses dias eu vi na televisão um jovem que começou a fazer mudanças na sua fisionomia, cirurgias plásticas, para ficar parecido com um cão, porque ele se identificava como um cão. Ele andava como um cão, comia como um cão, e então ele começou a mudar a orelha, mudar o semblante, a boca, porque ele quer ser um cão. Irmãos, olhe para mim, nós temos muito trabalho pela frente. Uma geração sem identidade. O outro, ele queria parecer Satanás. Já viram? Colocou 2 chifres, dente, com a cara toda deformada. Porque quanto mais as pessoas não querem parecer com Deus, mais elas ficam parecidas com o diabo. Diga comigo, em nome de Jesus. Deus vai nos dar unção, poder e autoridade para resgatar essa geração. Não vai se perder. Deus vai usar a igreja no poder do Santo Espírito e vamos ganhar essa geração para Ele em nome de Jesus, irmão. A segunda coisa, qual é propósito? Porque sem um propósito a vida se torna infrutífera, sem graça. É o propósito que te mantém vivo na terra. Sabia disso, irmão? É o propósito que nos mantém vivos. Enquanto há propósito, há vida. Porque o dia que o propósito termina, aí é hora de quê? De subir. Então, quando eu decido andar no meu propósito, eu estou protegendo a minha vida. Irmão, valorize o seu propósito. Pare de dar muita atenção para as coisas alheias, para as coisas supérfluas. Começa a entender que você não é um mero fruto do acaso. Eu sou fruto de um propósito de Deus na terra. Irmão, se isso não mexe com o teu coração, se isso aqui não acende uma chama dentro de você, eu vou precisar orar pela tua vida hoje. Porque o dia que alguém descobre que você não é um acaso na terra, você se transforma num projeto na mão de Deus, poderoso, e ninguém mais vai te parar. Diga comigo, eu sou um propósito de Deus nessa terra. E a terceira coisa é paixão. Nós precisamos resgatar identidade, propósito e paixão. Quantos aqui são apaixonados pela vida? Eu amo a vida. Quem ama a vida, irmão? Eu amo a vida. Agora entenda uma coisa, paixão de verdade, ela envolve emoções intensas e compromisso profundo. Preste atenção, a paixão, ela é uma força arrebatadora, que elimina obstáculos, que tira as resistências. Uma pessoa apaixonada, ela se torna imparável. Uma pessoa apaixonada, ela quebra os limites para alcançar os seus sonhos
e os seus objetivos na terra. Agora tem uma coisa, a paixão só pode ser considerada paixão no conceito bíblico se as motivações forem equilibradas e corretas. Porque se houver uma falta de controle, se torna em um mecanismo destrutivo na vida de uma pessoa. Então Deus vai trazer um batismo nessa noite de motivações corretas para você. Não tem meio termo. Ou você anda no princípio, ou você anda no conceito. O que você escolhe, irmão? Princípio. Qual é a diferença, pastor? O princípio te respalda na verdade. O conceito te respalda em ideias. O conceito te prende. O princípio te liberta. Por isso que quando você honra o princípio também vai te honrar. Quando você cumpre o princípio, Deus também cumpre a promessa. Adão e Eva, quem mesmo, irmão? Foi o maior investimento de Deus na terra. Seus filhos, sua família. Só que, irmãos, olha a loucura. Eles quebraram o princípio da obediência. E perderam o lugar de destaque. Eles foram removidos da posição. Sabe por quê? Eles trocaram o conselho de Deus pelo conselho da serpente. Irmãos, foi automático. Eles fecharam o canal de comunicação com Deus. Diga comigo, Deus nos livre. Que Deus nos livre, irmão. Porque ai de nós se a presença de Deus foi embora. Eles pagaram um preço terrível por causa da desobediência. Irmãos, olhe para mim. Cuidado com as mesas que você tem se assentado. Cuidado com os conselhos que você tem recebido. A Bíblia fala de conselhos vãos. A Bíblia fala do conselho do ímpio. Quando eles decidiram quebrar o princípio, foi só perda. Perderam o governo, perderam o domínio, perderam a posição de liderança. E não foi por falta de conselho, foi por falta de vigilância. Por isso que Jesus vai dizer, vigiai e orai. Deus não manda você orar e vigiar. Primeiro Ele manda você vigiar. E depois orar, para você não perder a bênção. Tem gente que ora demais, mas vigia pouco. Naquele momento, irmão, quando eles quebraram o princípio, entraram na desobediência, a Bíblia diz que Deus entrou em cena. Quem entrou em cena, irmão? Deus. Adão. Deus sabia onde Adão estava, sim ou não? E por que ele perguntou? Porque ele queria ouvir dele. A Bíblia diz que na conversa, Adão, quem foi que te contou? Você comeu da árvore? A mulher que o Senhor me deste. Ele não teve um pingo de sabedoria e nem de humildade, porque ele está dizendo que o culpado é Deus. A mulher que o Senhor me deste. É por isso que eu estou nessa. Sabe o que Deus fez, irmão? Deus tirou Adão do jardim. Olhe para mim, a serpente foi afetada, vai rastejar sobre o ventre. O homem vai comer do suor do teu rosto. A mulher vai ter dor de parto. E, mais o quê? Isso. O único local que não foi afetado foi o jardim. O jardim está lá. Porque o texto é um jardim no Éden. O Éden é um lugar. E Deus colocou um jardim naquele lugar. Deus tirou Adão e Eva do jardim. Sabe por quê? Deus trata a rebeldia com punição, irmão. Fala comigo, misericórdia, Deus. Por que Deus tirou Eva e tirou Adão do jardim? Porque eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se eles continuassem no jardim, eles iam comer da árvore da vida. E a árvore da vida representava a vida eterna. Você imagina agora o homem caído, debaixo da maldição do pecado, vivendo eternamente. Então diga comigo, Deus é sábio
Deus é misericordioso. E os planos de Deus são perfeitos. Só que Adão e Eva, quando saem do jardim, eles saem com pele de cordeiro. Porque lá no último versículo do capítulo 3, Deus sacrificou um animal e vestiu Adão e Eva com a pele do cordeiro. O que significa isso, pastor? Irmão, que a graça de Deus é manifesta desde a criação da humanidade. Deus já usou de misericórdia para com o homem, para que nós pudéssemos estar na presença dEle. Você está na presença de Deus? Fala amém, irmão. Você sabia? Você está na presença de Deus. Porque o Éden é o pedaço do céu na terra, é o céu na terra. Deus trouxe uma parte do céu e colocou na terra. Esse era o propósito original de Deus. Sabia, irmão? Por isso que a gente está voltando para o Éden, a gente está voltando para o início, voltando para o princípio. Apocalipse é a volta do projeto original. Alguém talvez achou que o diabo frustrou os planos de Deus. Não existe isso, irmão. Nós estamos voltando para o princípio. E o que é o Éden? Você pode viver o Éden hoje. Você pode viver o Éden agora. Você pode viver o Éden na sua casa. O Éden é um ambiente, irmão. O Éden não é mais um lugar, é um ambiente. Porque o céu é um ambiente, assim como o inferno é um ambiente. Tem pessoa que faz da vida um inferno. E tem pessoa que faz da vida uma alegria de gratidão. Porque é conceito. Para nós não existe Shabat. Como as pessoas acham que Shabat é um dia. Shabat não é mais um dia para nós. O nosso descanso está em Cristo. Então todos os dias eu posso desfrutar do descanso que Deus tem para a minha vida. Do descanso que Deus tem para você. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus está inaugurando hoje um tempo diferente para você. Você vai festejar, você vai se alegrar, e não vai ser por alguns minutos na sua vida de alegria. Tem gente que diz assim: pastor, eu não sei por que a alegria dura tão pouco e sofrimento dura tanto. Deus vai virar uma chave na vida de muita gente aqui nesse lugar hoje. Você está pronto para celebrar aquilo que Deus vai fazer? Aquilo que eu celebro é aquilo que eu recebo. Irmão, cuidado com a mesa do conselho. Olha Provérbios 11:14. Sem orientação a casa cai. O que acontece com a casa, irmão? Cai. Mas a vitória se alcança com muitos. Irmão, quem é o teu conselheiro? Na mesa do conselho, quem são as pessoas que fazem parte hoje do seu network? Quando o bicho está pegando, você tem alguém, ora aí por mim. Olha, eu estou precisando. Você tem essa organização, essa consciência, irmão. O que ele está mostrando para mim e para você, conselho faz bem. Só depende de quem está vindo o conselho. Porque tem gente lá fora que está indo no conselho do ímpio e está destruindo a vida, está destruindo a família, está destruindo o ministério. Se eu fosse ouvir certos conselhos, hoje eu não estaria no altar da igreja, e muito menos seria um pastor da casa de Deus. Se eu fosse ouvir certos conselhos, eu me lembro quando começamos a igreja, nada era fácil, como até hoje, nada é muito fácil. Eu também não gosto de coisa fácil. Quem não gosta de coisa fácil aqui, irmão? Eu não gosto de coisa fácil. Eu gosto de ser desafiado. Eu ando com gente que me desafia. O meu pastor me desafia muito. Você viu o que está acontecendo em Volta Redonda, irmão? Você já viu o que está acontecendo lá, né? Eles compraram um terreno com 54 mil metros quadrados. Porque lá a tenda está pequena. É 10 vezes maior o tamanho da tenda. E vão começar uma grande obra. Para a glória de Deus, irmão. É bom a gente andar com pessoas que nos desafiam. Eu olho para aquilo tudo e falei: uau, eu estou nessa vibe aí, eu estou nessa fé. É bom a gente estar num ambiente de fé, num ambiente de expectativa, onde as pessoas estão ouvindo e recebendo a palavra. As pessoas estão conectadas com Deus. Então, olha Provérbios 20:18. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Não saia para a guerra sem boas orientações. Então tem gente entrando em guerra por falta de conselheiro.
Porque um bom conselheiro vai evitar alguns ou muitos problemas na nossa vida. A pior coisa é estar numa guerra que Deus não te chamou para lutar. Qual é a pior coisa, irmão, que pode acontecer na vida de uma pessoa? É entrar numa guerra que Deus não te chamou para lutar. E tem gente lutando guerra dos outros. Deus vai lhe dar uma visão de raio-x espiritual quando você sair daqui hoje. Para você ter discernimento espiritual. Quem aqui gostaria de receber esse batismo de discernimento espiritual? Não entre numa guerra se Deus não mandou. O que Ele está mostrando aqui é exatamente isso. Tem pessoas entrando em guerras por maus conselhos. Deus vai ativar em você hoje, irmão. É um mecanismo espiritual. Ah, pastor, é que eu sou bom demais de coração. É que eu não sei dizer não para as pessoas. As pessoas acabam, assim, se aproveitando de mim. É mesmo? Vai continuar nessa? Acreditando em tudo que as pessoas dizem, em tudo que as pessoas contam? De vez em quando a minha esposa, irmão, chega para mim, cuidado, hein? A gente não gosta não, né, irmão? Eu sei o que eu estou fazendo. Eu também sou homem de Deus. Cuidado, irmão. Moleque ora, irmão. Esses dias, já tem um bom tempo, eu estou em casa, irmão. Eu estou lavando louça. Eu nunca gostei de lavar louça, irmã. Eu detestava lavar louça. Aí esses dias eu estava pensando, lavando louça, limpando o fogão, deixando a cozinha bonitinha, até almoço eu estou fazendo. Aí esses dias eu conversando com o Espírito Santo, essa mulher só pode estar orando por mim? Porque eu nunca gostei de lavar louça. Irmão, eu coloco lá, às vezes uma mensagem do apóstolo para ouvir uma estratégia. Coloco lá e estou lá, irmão, ligadinho, prestando, lavando louça. Irmão, mulher que ora, muda ambiente, muda cenário, muda decreto, muda marido, muda filho. Para de reclamar e vai orar. Você vai ver o que Deus vai fazer, irmão. Deus faz coisas maravilhosas. Olha esse último texto, Provérbios 20 e 18. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos. Haja ali, né? Não saia para uma guerra sem uma boa orientação. Não saia para a guerra sem uma boa orientação. Vocês viram ontem, quem acompanhou? O presidente dos Estados Unidos atacou o Irã. Quem viu isso ontem? Ontem, atacou o Irã. Aí ele postou nas redes sociais dele a mesa do conselheiro. Estava lá o DJ Vance, que é o vice-presidente. Marco Rubio, que é o secretário de defesa, o secretário, na verdade ele é secretário, trabalha como ministro da área internacional. Estava lá o seu general, chefe das Forças Armadas, tomando conselho. O que a gente faz? Você sabia que o presidente dos Estados Unidos tem um grupo de conselheiros que ora por ele todas as semanas? Um grupo de pastores e profetas que toda semana entra na Casa Branca para orar pela vida do presidente? Que pena, né, irmão? Que no Brasil a gente está aí ao Deus dará. Mas Deus vai virar uma chave nessa nação, irmão. Eu creio, irmão. Eu vou ver essa nação prosperando muito. Eu vou ver essa nação sendo motivo de elogio no mundo inteiro. As pessoas vindo para cá. Eu quero saber que fenômeno é esse que está acontecendo no Brasil. Existem muitas palavras que foram liberadas sobre o Brasil. Billy Graham um dia falou, olha, o Brasil hoje recebe missionários, mas daqui um dia o Brasil vai exportar missionários para tantos lugares da terra. Há profecias que dizem que o avivamento não sairá de outra nação que não seja o Brasil. O Brasil vai ser um celeiro de avivamento para as nações da terra. Se você celebra comigo e recebe, dá um glória a Deus e aplaude o nome do Senhor, irmão.
Agora, irmãos, movimente-se pela palavra. Diga, movimente-se pela palavra. A igreja, ela não pode se movimentar pelas circunstâncias, mas pela palavra. O que a igreja não é? A igreja não é um prédio, a igreja não é um CNPJ. Nós somos um organismo vivo. O que significa isso? Tem movimento. Porque você é a igreja. Diga comigo, eu sou a igreja. Quem é a igreja, irmão? Pena que tem muita gente lá fora que hoje se envergonha da igreja, que um dia esteve dentro da igreja, que um dia participou da igreja e que hoje existe um fenômeno no Brasil chamado desigrejado. Quem já ouviu falar? Irmão, centenas e milhares de pessoas que um dia estiveram na casa de Deus, na presença de Deus, não querem mais servir a Deus. Elas criaram o seu culto pessoal, o seu evangelho adaptado. Só que não tem vida fora da célula. Aliás, a célula não tem vida fora do corpo. É o corpo que mantém o organismo vivo. E a igreja nasceu para ser movimento. A igreja não nasceu para ser monumento, mas para ser movimento. Olha o que Jesus disse aos discípulos. Ele chama os 70, derrama poder sobre eles, e diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. O ide aqui é uma ordem de Deus, é uma instrução, que requer ação, movimento, atitude. A igreja, ela é um movimento, conduzido pelo Espírito Santo, gerando conversão, transformando a sociedade, e implantando o reino de Deus na terra. É chegado o reino de Deus na terra. A marca de uma igreja viva está na conversão de almas. Quando uma igreja deixa de ganhar almas, ela entra no modo automático. Atos do capítulo 2, versículo 47. Preste atenção, a igreja nasceu agora em 2033. Faz 2000 anos que a igreja primitiva nasceu. Agora em 2033. 2000 anos. E como é que era essa igreja, irmão? Pujante, viva, ousada. Atos do capítulo 2, 47. Olha, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e a cada dia acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. Tinha movimento, tinha pregação, as pessoas falavam. Se você sair daqui hoje com seu coração incendiado e dizendo, eu vou ganhar minha rua para Jesus, eu vou ganhar aquela pessoa que está lá pedindo ajuda para mim, que eu sei que ela está sofrendo, eu vou trazer ela para a igreja, rapidamente nós vamos ver um movimento poderoso que Deus vai fazer nesse lugar. A igreja de Atos tinha movimento. Atos 4:31. Olha isso, irmãos. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez, com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, a igreja começou a orar. A Bíblia diz que o lugar estremeceu. Será que a gente tem esse nível de fé, irmão, hoje? Vamos começar a orar hoje, irmão? Eu creio que a oração da igreja pode abalar as estruturas do inferno na terra. É a oração da igreja. O diabo tem medo da igreja que ora, de crente que ora, de crente que se posiciona. Chegou a hora da igreja, o lugar tremeu, não foi pela força de um terremoto, mas pela força da oração. Quem pode ficar de pé comigo nessa noite? Atos no capítulo 16, 25. Esse texto, eu sou apaixonado por esse texto. E pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos escutavam. Diga comigo, tinha movimento. Paulo e Silas havia tomado uma surra por pregar o evangelho. Foram jogados, depois de tomar algumas chicotadas,
foram lançados na prisão. E aqueles homens, irmãos, tinha tudo para estar reclamando, murmurando: eu vou largar o evangelho. Como é que Deus permite um negócio desse? Como é que pode isso? Eu sou crente, eu estava pregando a palavra. Não, irmão. Paulo e Sila estava dentro da cadeia, cantando: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. Cuidado com o que a gente está cantando, irmão. Eles estavam lá cantando hinos de adoração a Deus, e a Bíblia diz que os outros presos estavam o quê? Escutando. As pessoas estão ouvindo. Lá no teu trabalho, as pessoas sabem que você é crente, e elas estão ouvindo o que está saindo da tua boca. Olha lá o crente murmurando, olha lá o crente reclamando, olha lá o crente falando mal da igreja, olha lá o crente falando mal do pastor, olha lá o crente falando mal da família, amaldiçoando a empresa. Cuidado, porque as pessoas estão olhando para nós, irmãos. Olha o versículo 26, e de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos todos os grilhões de todos. A oração, a adoração daqueles dois homens não trouxe só libertação para eles, trouxe libertação para todos aqueles que estavam naquela cadeia. Eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus: se o teu louvor, se a tua adoração não está provocando libertação na tua casa, na tua família, na vida daqueles que são seus, está faltando ousadia, irmão. Está faltando intrepidez. Eu quero profetizar em nome de Jesus a intrepidez, a ousadia do Espírito Santo sobre a tua vida. Chega! Você não vai andar calado, calada. Receba em nome de Jesus a autoridade. Você não está falando isso porque o senhor é pastor. Não estou falando porque eu sou pastor, não. Eu estou falando porque eu sou pastor também. Eu estou falando porque eu tenho um Deus, irmão. Eu conheço esse Deus. Ele luta por mim, Ele luta por você. Ele está presente em todo o tempo. Enquanto a igreja orava, enquanto Paulo e Silas adoravam, a Bíblia diz que algo diferente começou a acontecer. Levanta a mão nessa noite. Eu sinto que algo diferente está acontecendo aqui nesse lugar. Deus vai colocar movimento na tua vida. Vai chegar movimento na tua casa, lá na tua empresa. Você que está em casa, recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Oh meu Deus, não foi pela força da murmuração, foi pela força da adoração. Foi uma canção que chegou no céu, irmão, e trouxe movimento. Existem 3 chamas que mantém a igreja em movimento. Número 1, a oração. Qual é a primeira chama? Existem 3 chamas que mantêm uma igreja viva, acesa, poderosa. Número 1 é a oração. Qual é a primeira? Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Igreja que ora tem sobrenatural de Deus. Igreja que ora vê sobrenatural de Deus. Crente que ora vê sobrenatural de Deus. Crente que adora vê sobrenatural de Deus. Não chega desse evangelho acomodado. Está mais preocupado com o anticristo. Está mais preocupado com o anticristo, pastor. E o anticristo, e o anticristo. Irmão, eu não quero saber de anticristo. Eu quero saber do meu Cristo. Eu quero saber do meu céu que eu vou morar. Eu quero saber das almas que eu vou levar comigo.
Eu quero saber do galardão que me espera. Eu quero saber da promessa sobre mim. Eu quero saber dos filhos e filhas que eu quero apresentar diante do Senhor. Eu estou preocupado é ouvir do Senhor: servo bom e servo fiel. Você foi fiel no pouco, entra na alegria do teu Senhor. Tem alguém aqui comigo nessa noite que deseja ver essas coisas? Levante a tua mão. Atrai a presença de Deus. É na oração, irmão. Não é na murmuração, é na oração. Ore. Quem ora, ele sempre se antecipa no relógio de Deus. Quem ora, você nunca fica confundido em uma situação. A segunda coisa, a segunda chama que uma igreja precisa: comunhão. Diga comigo: comunhão. Tem que falar com a boca cheia. Comunhão. Olha o versículo de Atos 2:46. É o mesmo texto. Perseveravam unânimes todos os dias do templo, e partindo pão, não é outro, em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. Diga: comunhão, koinonia. Sabe quem promove a koinonia na igreja? É o Espírito Santo. A Bíblia diz que tinha perseverança unânime. Irmão, se a gente decidir aqui hoje, nós vamos ganhar essa cidade para Jesus. Não tem inferno que possa nos parar. Se você sair daqui decidindo: eu vou trazer a minha família inteira, eu vou alcançar os meus vizinhos, eu vou trazer a minha rua, pode ter certeza que ninguém vai te parar. A comunhão é tão forte na Bíblia que o salmista chega a dizer que Deus ordena a bênção e a vida aonde há comunhão. É o Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vou acabar com esse disse-me-disse. Vamos viver o Evangelho. Vamos viver a palavra. Vamos amar um ao outro. Você não foi chamado para julgar ninguém. Você foi chamado para amar as pessoas. Nós estamos chamados para servir uns aos outros. O maior no reino é aquele que serve. Jesus disse que o maior no reino é aquele que serve. Não é aquele que recebe, mas é aquele que dá. E por último, a terceira chama é a chama da palavra. Versículo 41 de Atos, capítulo 2. De sorte que foram batizados os que receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, irmão, daqueles que receberam a palavra. Que palavra, pastor? A palavra de Deus. Levanta a tua mão para o alto nessa noite e diga: Senhor Jesus, faz o meu coração queimar pela tua palavra. Me dá o discernimento da tua palavra. Que no abrir da Bíblia o Senhor traga as revelações. Diga: Espírito Santo, eu quero sede e fome da tua palavra. Eu não abro mão da tua palavra. Diga: Jesus, me ensina a amar, a andar na comunhão, a ser obediente aos meus pastores, porque eles pagam um preço e vela pela minha vida. Eles oram por mim. Diga: Jesus, eu não quero ser uma ovelha desgarrada do rebanho. Diga: Espírito Santo, gera no meu coração a comunhão entre os irmãos. Quem aqui recebe essa palavra, irmão? Feche os seus olhos por um minuto. Sinta o movimento de Deus nesse lugar.
movimento de Deus aí nessa noite. Deus está movendo as águas, Deus está movendo a casa, Deus está movimentando a casa hoje, meu querido. Vamos adorar Jesus, vamos. Ele é santo, Ele é digno, Ele é poderoso. Glória a Deus.